Graça e paz do Senhor. Deu certo. Nós estamos felizes nessa noite. Que honra, né? Que alegria a gente poder adorar o Senhor por essa oportunidade maravilhosa. E esse momento que é um momento solene, mas espiritual, né? Profundamente simbólico. Que glória nós podemos dar ao Senhor nessa noite, todo o nosso coração, por essa turma que se forma, né? Pelos alunos, pelos professores que o Senhor tem nos dado também aqui, pela FAESP, como já foi falado, né? De como que chegou aqui e de como o Senhor abençoa esse lugar, né? De como os nossos alunos nos recebem bem, com carinho. Aqui tem de tudo que vocês podem imaginar. Que tem bênção, viu? E eu quero agradecer a Deus, então, por essa oportunidade rica, né? De saber que o Senhor tem levantado, né, vocês para adorar o nome dEle, para aprender a palavra dEle. O Senhor tem dado... Eu estou muito feliz também de poder fazer parte, né? Aqui de estar junto com esses professores, esses mestres, né? Irmãos que a gente sabe que Deus tem usado de forma maravilhosa. E eu louvo a Deus. Eu queria, irmãos, aproveitar para ler um versículo que hoje eu fiquei maravilhada com ele. Está em Salmo 104. O verso, deixa eu ver se eu acho ele aqui. É o verso 18. Na verdade, é muito rápido aqui, tá? Mas é o Salmo 104 e o verso 18. Posso ler? Eu sei que você vai falar, mas o que tem a ver, né? Mas olha, os altos montes são refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Você vai falar, mas não tem nada a ver. Mas se você der uma lida, você vai ver que o próprio Abacuque falou isso, né? Que o Senhor me põe, é o Senhor que abençoa os meus passos, os meus caminhos, né? E Ele me coloca sobre as minhas alturas. Hoje eu estava lendo esse versículo e pensando que esses altos montes aí que fala, não é para qualquer um, não é para qualquer animal, nem selvagem, não é. São para aqueles preparados, né? Que no caso aí são as cabras monteses, né? Elas sobem em penhascos que vocês não têm ideia. Os pés são capacitados, né? Os pés delas são capacitados. Parece que as unhas são como umas pinças. Olha que interessante. Diz que o pé parece uma coisa que um amortecedorzinho, vai. E alguma coisa também que gruda ali naquelas naqueles lugares mais íngremes. E elas sobem lá, elas sobem numa facilidade, numa capacidade, e só elas conseguem subir. E hoje, sinceramente, quando eu orava a Deus e agradecia a Deus por vocês, por essa turma, por tudo que Deus tem feito, Deus colocava isso no meu coração. Eu tenho alturas, lugares altos, você pode adorar a Deus por isso? Que não é qualquer um que sobe, não. Você pode glorificar a Deus por isso? Olhando assim, você fica, não, tem monte que não é qualquer um que sobe, não, mas Deus tem dado graça, Deus tem preparado os pés de vocês, e vocês vão subir, você pode adorar a Deus por isso? Deus tem dado graça. Aleluia, aleluia. Tem gente que não pode sair do vale, tem gente que não pode sair do chão, mas tem gente que Deus prepara lugares altos. Lugares altos, você pode adorar a Deus comigo. Deus vai levar vocês a lugares altos. Xandarrama labraçu. Xandarrama labraçu, nobrianda na maia. Aleluia. E ela sobe, não é só porque sobe fugindo do perigo, não. Ela sobe porque tem um segredinho lá também. Lá naquelas montanhas, naqueles lugares íngremes, elas são tão interessantes, essas cabras monteses, né? Que elas são capazes de ficar em lugares que não dá para acreditar. Olha, elas lutam, é maravilhoso
de ver como é que elas conseguem escalar, de como é que elas conseguem se equilibrar, e tudo está nos pés delas, né? Mas elas sobem lá não é só para fugir, não. Elas sobem lá porque lá naqueles lugares íngremes, naqueles paredões, tem no meio daquela existe uma relva, né? Alguma coisa ali, como se fosse uma graminha, vou dizer isso, né? Lá naqueles paredões que tem um sal, uma coisinha diferente, que elas sobem lá, porque elas precisam, aquilo nutre, aquilo dá força para elas, são nutrientes, então elas sobem alto. E hoje eu tive que abrir o vídeo para ver, e chorei. Elas lá em cima, lá, tirando aquele sal, tirando aquelas proteínas para ela, e o Senhor dizendo, eu tenho lugares altos. Você pode adorar a Deus por isso? Então deixa Jesus colocar vocês nas alturas que Ele quer. Xandarrama, Labraçu. Não se acomodem. Não queiram ficar só no comodismo embaixo, não. Mas escalem. Vocês têm pés para isso. Vocês estão firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Você pode adorar a Jesus comigo nessa noite? Então escalem, subam, Xandarrama, Labraçu, subam pela palavra, retirem do céu aquilo que Ele deu para vocês, aleluia, busquem. Você pode glorificar Jesus comigo? Nobrianda na maia, aleluia. Lugar alto é para quem Deus coloca. E nós, como igreja, estamos em lugares altos, assentados com Cristo nos lugares celestiais. Você pode glorificar a Jesus. Talvez você não esteja entendendo, mas olha o que o bispo diz. Eu estou aqui, mas o Senhor me tirou de lá de baixo. Foi isso que Ele fez isso comigo, com você. O salmista diz isso. Tirou os meus pés de um charco de lodo, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus pés, colocou um cântico na minha boca. Lugar alto não é para qualquer um. Xandarrama, Labraçu. Lugar alto não é para qualquer um. Eu fiquei maravilhada com isso. Os montes altos são refúgio, aleluia. Mas para pessoas que... E isso não traz nenhuma glória para nós. Não é glória humana, mas é para glorificar o nome dEle. Mas continue. Esse é o primeiro passo, continue. Deus tem coisas grandes. Eu encerro. Hoje eu chorei muito, irmãos, por essa oportunidade, por esses alunos, por essa turma. Não é fácil não, irmãos, para os irmãos. Não é? Foi muita dificuldade, mas o Senhor deu graça. E aí eu fiquei pensando nessas cabras monteses. Só elas. Os pés adaptados, preparados, capacitadas, aleluia, para escalar. E lembrei também, já termino, de quando Jesus foi subir ao céu, envolto, olha, é a coisa mais linda do mundo. Você lê isso, Atos 1 e 11, a partir daí, né? A partir do verso 1, vai. Mas quando Jesus diz assim, dita essas coisas, depois que Ele disse, né, que os irmãos fiquem em Jerusalém para eles poderem receber poder do alto, diz que Ele foi sendo elevado, e os irmãos ficaram olhando. Enquanto eles estavam olhando, né, Jesus foi encoberto, foi lá para ser entronizado, para ser coroado, para cumprir aquilo que está no Salmo: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Jesus que precisava ir para poder mandar o Espírito Santo, não é? Mas eu fiquei tão maravilhada com isso. E aí quando ele sobe, aí diz que já aparecem 2 anjos. Agora já parou. Já aparecem 2 anjos. Varões galileus. Está olhando para cima para quê? Estão contemplando o quê? Esse Jesus que foi, Ele vai voltar. O que Ele estava dizendo é o seguinte: tem uma missão. Fica só contemplando, não. Tem porta para entrar. Tem casas para entrar e serem transformadas pelo poder do Espírito Santo.
fica só contemplando, olhando para cima, não. Tem graça, tem poder, tem unção do Espírito Santo. Tem lugar que vocês vão entrar com essa palavra, que Satanás vai ter que sair correndo. Vai ter lugares que lares estarão lá em discórdia, mas você entra com a palavra, o espírito imundo sai, a graça chega, e vocês são instrumentos. Subam, recebam os pés como das cabras monteses. Desculpa dizer isso numa formatura, desculpa dizer isso. Xandarrama labraçu. Que o Espírito Santo de Deus, Jesus quer batizar nessa noite. Eu não queria dizer, Ele quer batizar com o Espírito Santo. Ele quer encher. Você pode receber nessa noite se você quiser. Receba o dom da palavra, receba a ciência, receba a revelação do céu. Os céus estão abertos e o Espírito desce, o Espírito desce, o Espírito enche. Vocês vão ver o que Deus vai fazer com essa igreja. Limites estão sendo aumentados. Aumenta as cordas das tuas tendas, porque Deus tem coisa maravilhosa. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite. Subam, escalem. Eu vou ver vocês pregando, eu vou ver vocês sendo usados mais do que são, pelo poder do Espírito Santo. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite. Isso é um mar. Jesus tem coisa grande. Xandarrama labraçu. Aleluia. Eu sei que é para eu descer, mas eu sinto a graça de Jesus nessa noite. E eu estou vendo desde cedo, irmão Edson. Desde cedo eu estava, com toda humildade, estou fazendo marketing aqui não. Eu estava no quarto e eu via aquela parede íngreme, aquele paredão, ninguém sobe, ninguém tem coragem. Mas ela sobe, ele sobe, ela vai, ela escala, ela busca. Para a glória do nome do Senhor. Subam. Abre a tua boca e eu encho. Abra a tua boca e eu encho. Abra a tua boca e eu encho. Vamos orar, vamos aproveitar. Pode, não é término, mas eu sinto a graça de Jesus nessa noite. Vamos orar nessa noite. Vamos orar. Xandarrama labraçu, nobrianda na maia. Jesus quer batizar no Espírito Santo. Jesus quer dar poder nessa noite. Escalem. Subam. Deus vai fazer os pés de vocês como da corça, e vai fazer vocês andarem nas suas alturas. Cada um de nós tem uma altura para subir. Cada um de nós temos uma altura. Não se conforme, não fique embaixo. Suba. Querido Jesus, nós estamos na tua presença. Eu sinto os céus abertos nessa noite, Jesus. Os céus estão abertos, Jesus, porque eles amam a tua palavra, porque eles exaltam a tua palavra, porque eles glorificam a tua palavra, porque escolheram ficar aos teus pés, Senhor. Faça que eles subam para a glória do teu nome. Batiza minhas irmãs do Espírito Santo. Batiza os meus irmãos, como o Senhor fez lá no cenáculo. Faz de novo, enche. Batiza Jesus. Enche do teu Espírito Santo. Dê poder, dê autoridade, dê graça, para que nós possamos continuar fazendo a tua obra, Jesus. É no nome de Jesus.